Continua. Saudações a todos, espero que estejam tendo um dia maravilhoso e cheio de alegria, que todos os seus sonhos se realizem. Hoje eu estarei com vocês para fazer uma apresentação básica do projeto, falando um pouco sobre dirigíveis. Pavel Filipov não estará presente hoje, mas ele retornará terça-feira. Escrevam nos comentários se está visível, audível, se está tudo em ordem. Vejo o chat. Legal. Hoje haverá informações básicas e importantes sobre o projeto. Toda terça-feira, informações detalhadas. Normalmente, vamos explicar por que dirigíveis, por que escolhemos este projeto um pouco mais detalhadamente e com mais detalhes, explicar detalhadamente. Para onde irão os recursos dos investidores, o que será feito e minuciosamente implementado com esse dinheiro. Hoje vou falar sobre isso, que é um assunto muito importante e interessante. Vamos começar do início, para que todos possam entender bem. Hoje começamos pontualmente e muitos não estavam preparados para isso, o que mostra a importância de estar sempre pronto. Vou falar de forma geral sobre os dirigíveis. Por que os escolhemos, afinal? O que são eles? Um pouco mais sobre isso. Vou começar de longe, naturalmente. 3 anos atrás conhecemos Alexander Nikolaevich Kirillin. Ele é um acadêmico em atividade, e no passado ele também foi criador de aparelhos voadores. Ele criou 4 deles. Ele era o diretor de uma empresa que lidava com balões de ar quente importados. Naturalmente, ele ganhava dinheiro com isso. Foi com esse dinheiro que ele construiu os estados. Há exatos 3 anos nós o conhecemos e nos tornamos amigos. Conhecemos por qual motivo exatamente? Estou na empresa Solar Group há muito tempo, realmente trabalhando na seleção de projetos e avaliação de tecnologia e inovação. Em primeiro lugar, a intensidade científica, o grau de prontidão da equipe. E, querendo ou não, eu mesmo periodicamente me pergunto, afinal, o que seria realmente mesmo tão incrível? Financiamentos populares para que a tecnologia fosse excelente, a implementação no mundo fosse enorme e isso fosse realizável. E então todas as setas apontaram para o dirigível e naquela época ainda não conhecíamos Alexander Kirillin. Eu li muitos relatórios analíticos sobre para onde estão se movendo várias indústrias de aviação, transporte, logística, um monte de coisas. E em todos os lugares havia a necessidade de algo como um dirigível, algo que pudesse transportar grandes cargas, mesmo que não com tanta velocidade, sem a necessidade de aeródromos, com decolagens verticais, e muitos países já estavam começando a investir nisso.
3 anos atrás, ou até mesmo 4. Os chineses estavam se desenvolvendo a todo vapor. Os ingleses ainda tentavam reviver seu Airlander. Os alemães, claro, estavam trabalhando, e então veio essa ideia, como se fosse uma iluminação, sobre os dirigíveis. Vamos ver o que é isso e como funciona. E como muitos agora, neste projeto, neste chat, eu comecei a pesquisar no Google, apenas assistindo a vídeos, visitando sites, lendo artigos e, como se viu, muitas pessoas estão interessadas nisso. Ninguém entende para onde foram esses dirigíveis, porque eles são tão incríveis em suas características técnicas, deveriam ser e foram no passado. Em geral, há um interesse muito vivo e ele é incompreensível de onde vem, incompreensível a natureza. As pessoas gostam de dirigíveis e esse fato é facilmente encontrado no Google. Você abre o YouTube, digita dirigíveis, vê vídeos, perguntas onde eles foram, comentários para trazê-los de volta. E tudo isso levou à ideia de tentar encontrar alguém que trabalhe com isso. E, como se descobriu, tem uma das mais fortes escolas de dirigibilistas que já construíram um grande número de aparelhos na Rússia moderna. Os aparelhos foram construídos para tarefas específicas, cumpriram suas tarefas, foram vendidos no país. Por exemplo, um aparelho foi vendido para a Tailândia. Lá na Tailândia há uma monarquia, ou como se chama corretamente. Enfim, há um rei. E em homenagem ao rei, uma pintura foi feita neste dirigível. Nós amamos nosso rei, e até mesmo um dirigível como este, realmente construído na Rússia, de fato voou na Tailândia. Não sei qual é o seu destino atual, mas em geral aconteceu que em nosso país há uma equipe de engenharia capaz de fazer isso. Mas o que foi feito antes com Alexander Nikolaevich Kirillin, com Augur, é como se fosse o passado dos dirigíveis. O mesmo que os alemães estão fazendo agora também são desenvolvimentos do passado. E as pessoas perguntam sobre a modernidade, tipo, onde estão os dirigíveis modernos, onde estão os dirigíveis super tecnológicos, com design incrível, com conforto excelente, com tecnologias super modernas, ecológicos, econômicos e assim por diante. E ao conhecer Alexander Nikolaevich Kirillin, eu percebi que a velha escola é importante e necessária, porque, em primeiro lugar, eles já fizeram isso antes. Eles conhecem todos os princípios sobre os quais essa coisa funciona. Como Kirillin diz, é um mecanismo incrivelmente complexo e respirável, e para que ele funcione de forma estável em todas as suas funções, até mesmo para simplesmente se manter no ar, é necessário conhecer uma quantidade infinita de detalhes, como fornecer esses gases aqui, retirar daqui, adicionar ar lá, ligar os motores elétricos, fazer todo esse balanceamento. Em geral, os detalhes são importantes e a velha escola conhece todos os detalhes, mas a demanda do mundo é por dirigíveis modernos, e isso também é muito fácil de encontrar no Google. Quando você pesquisa por dirigível moderno, aparecem renderizações incrivelmente bonitas, feitas por muitos artistas, mostrando como eles gostariam que os dirigíveis se parecessem no futuro. E lá bem veja, incríveis palácios aéreos, várias formas, tanto horizontais quanto verticais, parecendo peixes, e lá dourados com penas de todos os tipos possíveis. Mas isso é o que os designers desenham e eu realmente gostaria que coisas tão legais voassem no céu. E há realmente uma demanda muito grande para isso. Os chineses desenham muito e escritórios voadores verticais para si mesmos, todos desenham isso. É sobre o que desenham. Há uma demanda. Existem equipes de engenharia que já estão reunidas em todo o mundo e já estão começando com o design industrial em conjunto com os projetistas especializados que se dedicam especificamente à aviação, que garantem, por assim dizer, o próprio voo. Não apenas fantasiam como designers, mas já fazem design industrial junto com os engenheiros. Lá já não conseguimos fazer coisas tão bonitas, porque, como de costume, queríamos algo bonito. Mas o que você pode fazer com a escola de dirigíveis é ruim.
e todos ainda fazem referências às formas antigas, aos antigos visuais, e assim por diante. E agora temos essa oportunidade, é por isso que nos envolvemos neste projeto de dirigíveis. Em primeiro lugar, porque há uma demanda realmente enorme entre a população de todo o planeta. Todos querem ver dirigíveis, todos querem vê-los supermodernos. Tivemos a sorte de que a Rússia é um organismo jovem e em desenvolvimento dinâmico. Temos ideias muito legais agora do ponto de vista do design. Agora vou voltar ao design. Temos uma velha escola que entende como fazer tudo isso. Fazer com que ele voe, e quanto aos designs incríveis e outras coisas, definitivamente viajamos pelo mundo. Houve muitas conferências sobre o projeto anterior, ou melhor, sobre o atual, sobre os motores de Duyunov em diferentes países e assim por diante. E voltando para Moscou, você ainda anda e percebe o quanto Moscou avançou em termos de conforto e tranquilidade e modernidade. Você chega a um restaurante, e é um restaurante, mas está longe de ser europeu, ele já avançou muito. Isso inclui tanto a ergonomia do próprio espaço, como também a aparência externa, a organização do serviço e outros aspectos importantes e relevantes. Você chega a um novo complexo residencial, observa como eles são organizados, eles também avançaram muito e, de certa forma, surgiu em nosso país uma nova geração de designers, arquitetos e engenheiros que estão prontos para avançar. Sim, a China está avançando muito rapidamente, isso é claro, não é possível acompanhar suas máquinas e, a propósito, eles também fazem dirigíveis, mas, novamente, o primeiro dirigível que eles fizeram foi uma cópia completa do AU-30, que foi feito pelo mesmo coletivo de engenheiros, na base do qual estamos construindo este projeto. Ou seja, eles não começaram a projetá-lo imediatamente. Inicialmente tentaram fazer algo que já voava e, felizmente, conseguiram. Bem, no geral, os chineses, estou certo de que em breve também se esforçarão para fazer coisas bonitas, aparelhos de design bonito, redes de nova geração de estados modernos, mas há um problema, afinal, os chineses copiam bem e têm dificuldade em inventar por conta própria. Com uma probabilidade de 99%, seremos os primeiros em dirigíveis modernos. Com base nesta antiga escola, estamos agora formando uma equipe de design com poderosos e talentosos designers industriais e criativos. Estamos envolvendo profissionais de alto nível, pois nossos institutos realmente formam designers industriais muito fortes, que desenham carros de forma excelente, desenham iates de forma excelente e fazem aviões de forma excelente, mas não apenas no sentido de desenhar, mas sim no sentido de design industrial, tanto do MAI quanto do NAMI e de outros institutos. Esses especialistas são muito procurados no mundo e geralmente vão para o exterior porque no nosso país, de certa forma, tudo é claro com a indústria automobilística e com a aviação também, e em geral é bastante difícil encontrar um emprego, e esse grupo, por assim dizer, não é um coletivo, mas uma multidão de jovens ansiosos para fazer algo incrível, existe. Há um líder, conversamos com um designer industrial excelente, ele também é russo, trabalhou em grandes empresas, trabalhou com a Citroën, trabalhou com a Volvo, trabalhou com os chineses. Esses designs principais e incríveis que fazem os carros chineses parecerem ótimos são todos obra dele. Ele trabalhou como gerente em todas essas empresas. Agora ele voltou recentemente novamente para o nosso país. E quando conversamos com ele, ele disse que realmente é possível projetar um aparelho incrivelmente legal. Eu disse, é possível? Ele disse, pessoal, já projetei de tudo, mas ainda não fiz um dirigível. Então estou com vocês. E quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem, e são os engenheiros que são responsáveis por fazer essa coisa voar, tudo será testado em modelos aerodinâmicos. Todos os aparatos matemáticos já foram criados. Para calcular tudo isso, em termos de eficiência, potência energética e outros aspectos, todos os modelos estão disponíveis, os métodos de cálculo estão disponíveis e há designers incríveis. Havia uma questão com a produção, e quando resolvemos a última questão com a produção, percebemos que, poxa, tudo estava realmente se encaixando,
para que pudéssemos lançá-los na produção. Foi muito divertido porque temos um excelente industrial, o produtor Ruslan. Sua verdadeira missão é criar e lançar fábricas. E ele já fez várias delas, tanto com os fundos arrecadados quanto com alguns que ele mesmo atraiu. Recentemente, ele teve um projeto que agora está em operação e atingiu os volumes necessários. Ruslan é um aviador por conta própria. Eles se dedicavam à produção de motores aeronáuticos e para helicópteros. Faziam helicópteros leves pequenos e também autogiros. E também faziam aviões, mas tudo isso era um hobby para ele. Enquanto ele se dedicava a esse hobby, paralelamente ele construía fábricas para a produção de esteiras de processamento de peixe, uma fábrica para a produção de algum tipo de fertilizante bacteriano. Essas pequenas fábricas, e ele ao mesmo tempo se dedicava à aviação. E quando fomos até Ruslan e perguntamos: Ruslan, você pode garantir a produção em série de dirigíveis? Temos os projetistas, todas as construções serão desenvolvidas. Esses engenheiros também possuem tecnologias. Eles explicarão os principais componentes e outros detalhes, como todo o processo técnico, como eles o veem. Ruslan disse: Uau, dirigíveis, claro, muito legal, eu sou totalmente a favor. E desde o momento em que Ruslan contou, há uma camada muito fina de verdadeiros especialistas em produção, designers e engenheiros que trabalham com aviação no país, e todos conhecem Ruslan porque, se era necessário resolver algum problema relacionado à aviação, até mesmo muitos pedidos governamentais para o desenvolvimento de motores para a aviação passavam por ele. Este pedido governamental é assumido por instituto buscando alguém para fazer isso. Quem vai fazer isso procurando outra pessoa, o esquema padrão, todos os fios levam a Ruslan. O fato é que Ruslan, por alguns, recebeu um pedido para desenvolver o rotor para sua produção. Através de outros, através de terceiros, ele reuniu o motor, produziu, testou, entregou as peças e tudo voltou para cima. Em geral, todos na aviação conhecem Ruslan. E quando ele disse que iria trabalhar com dirigíveis, bem, todos ainda ligam para ele. Ruslan me disse que nunca teve o telefone tão cheio, todos querem trabalhar, todos querem construir dirigíveis, todos oferecem sua ajuda, desde calculistas até operários comuns. Todos dizem: poxa, que legal, vamos pilotar dirigíveis. E quando todas essas peças do quebra-cabeça se encaixaram, resultou que tudo estava pronto para fazer isso. Sergei Semenov criou um chat, e muito provavelmente foi através desse chat. E dessa atividade que vocês chegaram aqui, entendi, há pessoas do projeto atual, do motor de DU9, atualmente nos dirigíveis, mas isso é óbvio. A audiência é enorme e não será apenas do projeto atual, mas pessoas simplesmente vêm para o dirigível. Porque, mais uma vez, eu repito, assista a qualquer vídeo no YouTube sobre dirigíveis. Há um canal sobre a criação, eu vi esse vídeo ontem. Ele está lá há vários anos, já faz 3 anos. Basta abrir o comentário e ler o que está acontecendo lá. Quase todo mundo está dizendo: uau, precisamos disso. Sergei Semenov da Zelchat iniciou o projeto e agora, neste webinar, vou contar para vocês. Para onde este projeto irá nos próximos anos? Se a apresentação estiver visível, já deveria ter sido visível várias vezes. Esses são os aspectos técnicos. Kirillin tem modelos 3D de dirigíveis. Todos eles podem ser vistos no site aerostatica.com. Este site pode ser encontrado nas mensagens fixadas no chat, no Telegram, no pré-lançamento. É a mensagem mais alta. Veja como esses dirigíveis são lá. Nós simplesmente os passamos por uma rede neural para mudar a aparência externa. Em geral, o fato de haver alguns motores adicionais aqui que parecem um pouco diferentes do que deveriam. Bem, desculpe, nós apenas nos livramos rapidamente das inscrições Sirius-Rússia. Embora as inscrições sejam ótimas, só precisamos trabalhar no design. Em resumo, esta é a aparência externa dos dirigíveis. Aqui estão 2 mostrados por enquanto. Embaixo é um dirigível estratosférico, em cima já é uma versão turística de 40 toneladas. Ele é de 2 andares com varandas e assim por diante. Enfim, vou contar como chegaremos a isso. Por enquanto posso dizer que aqui está indicada a estratosfera e o turismo. A estratosfera é um mercado absolutamente imenso e
Aparentemente, o que os dirigíveis têm a ver com a estratosfera? Acontece que é possível subir até a estratosfera usando a mesma força de Arquimedes que faz os dirigíveis voarem, e é para lá que precisamos subir. A estratosfera não está completamente ocupada. As pessoas dominaram o ar, estamos aqui voando em helicópteros, aviões, em tudo, em parapentes, em paraquedas, simplesmente caindo em queda livre, mas a estratosfera não está ocupada, o espaço está ocupado, ou seja, há uma camada que não está ocupada e há muitas oportunidades para resolver. Precisamente tarefas comerciais, fornecer comunicação, internet, sensoriamento remoto da Terra, em geral, uma série de tarefas que são especificamente comerciais, exceto por aqueles românticos para os quais é muito fácil reunir investimentos em todo o mundo. Isso é para subir à estratosfera por conta própria, levantar uma pequena cápsula lá, como alguns quartos em algum hotel ou pousada, pairar na estratosfera, olhar para baixo. Isso é, bem, praticamente turismo espacial. E agora existem várias startups no mundo que dizem que realmente farão isso em breve, atualmente. Na verdade, isso não é difícil de fazer, e Alexander Nikolaevich Kirillin não gostaria que nos envolvêssemos nisso, mas, para ser honesto, eu mesmo estou curioso para subir em um dirigível até a estratosfera. Isso é uma loucura. Claro, primeiro as opções não tripuladas com vários meios técnicos de sondagem da Terra, comunicação e outros. Mas se já temos algo subindo para lá, por que não subir nós mesmos e dar uma volta? Isso é a estratosfera. As tarefas novamente são inúmeras, a romantização é intensa, mas como chegaremos a tudo isso, vou começar a explicar agora. Que está sendo criado com o dinheiro dos investidores, com o dinheiro dos investimentos coletivos, vamos primeiro falar sobre por que investimentos coletivos, por que grandes investidores não investem, por que o governo, corporações e assim por diante não investem. Não se pode dizer que não investem. Alexander Nikolaevich, até este momento. Bateu a porta do ministério, bateu a porta das corporações e finalmente conseguiu chegar à Rostec. E a Rostec já havia aprovado completamente o projeto para implementação. E isso foi há alguns anos, tipo 4 anos. E eles disseram que sim, Alexander Nikolaevich, você é muito bom, os desenvolvimentos são incríveis, a equipe de engenharia, a equipe de design científico que você apresenta nos satisfaz completamente, vamos construir dirigíveis. Aprovamos o plano de negócios, aprovamos o roteiro do projeto, o trabalho já havia começado. E como o Covid-19 aconteceu por acaso, ou seja, a Rostec já havia financiado o Kirillin, aconteceu a Covid-19 e, com um traço de caneta, praticamente todas as direções de investimento da Rostec. Na fase inicial foram canceladas, como a fase com Kirillin. Por que a fase inicial? Vou explicar. Por essa mesma razão, nem o dinheiro do governo, nem outras corporações querem se envolver muito nessa história. Porque sim, há alguns entusiastas que correm, desculpe, por favor, batem nas grandes portas e dizem: nós somos capazes de desenvolver dirigíveis incríveis, realizar uma lista de tarefas muito importantes, tanto comerciais quanto governamentais em geral, e tudo isso é lucrativo e assim por diante. Vamos começar. A primeira pergunta que eles fazem é: onde está seu escritório de design? Onde está sua equipe de engenharia? Por favor, mostre que vocês já estão sentados e trabalhando. Eles dizem: aqui está meu coletivo de engenheiros, temos tudo. Embora este trabalhe em uma empresa espacial, este trabalhe em uma empresa de defesa e este trabalhe em uma terceira, me dê dinheiro eu. Os reunirei e começaremos. E assim, nessa fase inicial, apenas a Rostec concordou, mas aí veio a Covid-19 e fecharam o financiamento de Alexander Nikolaevich. Pagaram-lhe algum dinheiro lá, ele sobreviveu com isso por um pouco mais de tempo e acabou finalmente no final em nossas garras. Esses engenheiros estão todos trabalhando. Todos precisam sustentar a família, manter a casa e outras coisas.
despesas domésticas. Kirill, como startupeiro, corre atrás de dinheiro. E todos dizem, bem, você vai encontrar e, naturalmente, todos nós nos reuniremos. E nós, a propósito, sim, sobre todos nós nos reunirmos também não é bem assim. Descobriu-se que é fácil e simples contar os especialistas em dirigíveis no país. Se contarmos diretamente, há cerca de 20, 30 especialistas muito bons, caras que lançaram tudo isso antes e agora defendem que isso continue. Mas entre eles há alguns grupos de gestão, podemos destacar 3 polos. E todos os outros são engenheiros, cientistas, etc., que dizem que este polo é meu, e este polo é meu, e este polo é meu, ou seja, este é o meu grupo. E eles dizem, por favor, vamos construir dirigíveis como quiserem, só que alguém precisa inventar o financiamento. E garantir isso, ou seja, gerenciar todos esses processos. E aconteceu que, ao nos prepararmos para o projeto, acabamos gerenciando tudo isso nós mesmos. Encontramos a produção, os designers e, obviamente, temos um escritório pessoal, essa estrutura financeira, a própria plataforma através da qual é possível atrair fundos, e assim tudo isso se reuniu de maneira significativa, e o escritório de design. E a primeira coisa agora é reunir todas essas pessoas sob o mesmo teto, a mesma entidade jurídica, e será uma entidade jurídica conjunta entre nossa recém-criada empresa. Mais precisamente, será uma empresa recém-criada, onde o investidor coletivo Solar Group também terá 49%, assim como no projeto atual, e incluirá a Aerostática, que é a entidade jurídica de Alexander Nikolaevich Kirill, outros implementadores de projetos relacionados. Os realizadores são o Instituto de Aviação de Moscou, eles têm um escritório de design experimental, onde muitas pessoas trabalham, e este escritório de design experimental lança, certifica e realiza outras atividades com aeronaves, e eles participarão do projeto integralmente. Todas as negociações com eles estão concluídas. Além disso, temos uma produção experimental, onde eles fizeram seus primeiros auros e estão prontos para fazer o mesmo nesta produção. Eu li esses documentos sobre o acordo entre a Aerostática e nós, que parte do trabalho será realizada por nós, e não se trata apenas do interior, assentos, aparência externa, etc., mas também de várias transmissões, muitos componentes, sistema de combustível, unidade de potência, motor a gasolina. Vou contar mais sobre isso. E assim, nesta entidade jurídica, entrarão os principais realizadores, além de um investidor coletivo. Para essa entidade jurídica serão alugados espaços onde se instalarão todos, por assim dizer, os luminares da construção de dirigíveis, além do pessoal técnico-científico linear, em geral, apenas projetistas, calculistas e pesquisadores. E então ela aparecerá, por assim dizer, a primeira etapa. Não estaremos mais na fase inicial, todos estaremos unidos, todos teremos um TQ claro e compreensível, uma hierarquia, e assim surgirá um organismo e um mecanismo capazes de realizar este projeto. Isso é o que está sendo criado através de investimentos coletivos, e é nisso que não conseguimos, por assim dizer, e em geral não está dando certo, não apenas com o dirigível, mas em tais estágios iniciais, muitas tecnologias estão suspensas e nós as escolhemos e revisamos todas, em geral, mais adiante. A Terra, para que, obviamente, os projetistas projetem em cooperação ampla do setor, tudo isso será produzido, modelado, testado e assim por diante. Ou seja, neste caso, sobre a produção, falarei um pouco mais tarde. Não é necessário construir uma fábrica, todas as fábricas já estão funcionando. Nosso trabalho é apenas distribuir especificações técnicas claras, obter componentes e montá-los todos juntos. E para juntar tudo isso é necessário um terreno, e é aqui que temos agora uma encruzilhada gerencial. Adicionalmente, gerencialmente falando,
Primeiro é comprar a terra, e lá dentro ainda há uma bifurcação. Que tipo de terreno exatamente você quer comprar? Você pode comprar 150, 200 hectares de terras agrícolas e, de forma gradual e dolorosa, convertê-las em terras industriais, levando até lá toda essa estrada, eletricidade, gás, nivelando o terreno, porque afinal de contas é uma história aeroespacial, uma cidade aeroespacial, tudo deve ser plano, sem ondulações, buracos e solavancos. Em resumo, isso é uma vez sobre a compra, duas vezes sobre a compra. Comprar um aeródromo pronto tem uma quantidade incrível de ofertas. Nós acumulamos todas elas de várias regiões, incluindo Moscou, Smolensk e do sul da Rússia. As pessoas ligam e dizem que há um aeródromo em funcionamento, com toda a documentação necessária e a terra devidamente registrada. Eles dizem que herdaram isso da era soviética, que ficou com eles por um tempo, mas agora é um custo adicional para eles. E se você está planejando construir algo grandioso, por que começar do zero? Pegue o nosso aeródromo pronto. Por um lado, é ótimo ter um aeródromo pronto que estará totalmente sob sua propriedade. O que significa que o dinheiro dos investidores está muito bem protegido, porque é uma propriedade, é terra, não vai a lugar nenhum. E só vai valorizar à medida que diferentes projetos começarem a ser construídos nela. E estes são os estaleiros sobre os quais vou falar agora. Mas há uma segunda opção: não comprar este terreno, e nem mesmo alugá-lo. Recebemos chamadas sobre virem até nós, temos um enorme aeródromo, temos 500 hectares de terra no plano diretor da cidade, vamos colaborar juntos, venham para cá. Como cofundadores, construam, por favor, nós ajudaremos com tudo, com o trabalho administrativo e com a administração realmente há muito trabalho. Se você quiser construir um empreendimento no Aerograd, todos entendem que não basta apenas construir um objeto industrial. Todos estão cientes, pelo projeto atual, de quantas autorizações diferentes são necessárias e tudo relacionado à aviação é ainda mais complicado. E aqui? Em geral, estão oferecendo algo assim: entrem em parceria conosco e, na minha opinião, essa é a melhor opção. Para fazer parceria com pessoas que já possuem terra, acontece que, se entrarmos em parceria, ela já se torna parcialmente nossa, e com o dinheiro economizado, não precisamos comprar terra e gastar dinheiro, podemos simplesmente encontrar um bom parceiro e imediatamente, por assim dizer, começar a construir, gastar dinheiro na construção. Economizamos assim tempo e dinheiro naturalmente, e esta opção é a mais prioritária. Estamos nos movendo exatamente nessa direção e provavelmente chegaremos lá, porque a dinâmica é positiva. Assinaremos todos os contratos e eles poderão ser divulgados e explicados em geral com o dinheiro dos investidores, mais precisamente com investimentos coletivos, bem como com o dinheiro dos investidores. Além do escritório de design, também teremos a posse de um terreno onde seremos obrigados a construir 2 hangares, e isso também faz parte do custo do projeto. 2 hangares. O primeiro hangar é para um pequeno dirigível. Falando sobre a estratosfera está na 6ª posição, ou seja, se organizarmos os dirigíveis do primeiro até o estratosférico. Bem, depois ainda há mais, naturalmente. Aqui está o 6º. Inicialmente, tudo será progressivo. Será construído um pequeno aparelho em 2 tipos, sobre os quais falarei mais tarde, depois um aparelho maior, depois ainda maior, e só então um pouco mais longe da atmosfera. E para cada aparelho, para cada tipo de aparelho, é necessário construir seu próprio hangar, porque todos são diferentes, e o hangar é como uma garagem, é como uma oficina de montagem, é como um lugar onde todas as peças de diferentes setores se reúnem. Motores, gôndolas, invólucros, um monte de coisas. E no hangar será realizada a montagem final do aparelho. E para cada tipo é necessário um hangar específico, e no projeto incluímos o custo da construção de 2 hangares, um para o primeiro tipo de aparelhos e outro para o segundo tipo, respectivamente. A produção mencionada aqui indica que não é necessário construir fábricas
pois todas as fábricas necessárias já existem e com uma ampla cooperação, isso pode ser produzido. Isso nos economiza tempo e dinheiro na primeira fase, mas a produção de alguns componentes críticos, como os mesmos invólucros, deve ser mantida sob nossa responsabilidade, sob a responsabilidade da nossa empresa. É crítico no sentido de que, se você contar tudo a todos, então alguém poderá, através da mesma cooperação, chegar a um acordo e começar a fazer a mesma coisa. Ou seja, as tecnologias críticas, especificamente os processos tecnológicos, precisamos manter conosco, e essas tecnologias existem, os próprios processos tecnológicos existem, e há compreensão, e há projetos, e há tudo. É necessário apenas ajustar essa produção, estabelecer a produção. Parte dessa produção será organizada dentro dos hangares e parte será transferida para áreas muito pequenas que podem ser alugadas perto do mesmo aeródromo. Isso será um pouco mais tarde. Áreas muito pequenas de apenas 300 metros quadrados, apenas para que algumas seções mecânicas realizem algum trabalho. Isso não é a construção de uma fábrica de forma alguma, mas é a produção de tecnologias críticas, resultando em propriedade intelectual. A empresa não será apenas de design, mas também de tecnologia. É claro que, com todos os institutos setoriais envolvidos na transferência, será como se nossa empresa encomendasse o desenvolvimento do mesmo modo. É claro que essa propriedade intelectual pertencerá a nós, mas eles a desenvolverão, e isso já não é segredo, pelo menos para eles. É exatamente a parte de produção das tecnologias criticamente importantes que será nosso segredo, será nossa propriedade intelectual garantida. Além de várias patentes, know-how e assim por diante, é bom inventar algo, mas é difícil produzi-lo de forma qualitativa, barata e em série. E isso é o que deixamos para nós. Além disso, está sendo criada uma escola de pilotos, e também será criada uma escola de técnicos para manter os dirigíveis e para voar neles. Precisamos de pessoal, não sei exatamente quantas posições nominais há, mas são muitas, exatamente. Vamos apenas imaginar. Você chega ao aeródromo? Oh, sim, lá em Domodedovo, em Sheremetyevo. E quantos funcionários realmente estão lá? Começando pela entrada, há funcionários, balcões de check-in, funcionários nos balcões de informações, tantos funcionários que nem vemos, eles estão por aí correndo. Despachantes que lidam com tudo isso. As alfândegas, claro, são serviços separados aqui a separação é distinta. Mas quando você chega à pista, alguém está carregando essa bagagem, alguém está descongelando o avião. É tratado por uma equipe de muitos técnicos, sem contar os pilotos que estão sentados no avião. Esta é uma infraestrutura muito pesada e grande para aviões, para dirigíveis é significativamente menor, mas ainda assim o pessoal é diverso. Eles são necessários, todos devem ter diplomas, certificados, autorizações para trabalhar. E para que tudo isso seja possível, é necessária uma escola. A escola é física, onde eles vão se sentar, bem, é claro, né, onde todos eles vão estudar e assim por diante. A escola também funcionará em uma base comercial, ensinando alguém de fora, mas não queria dizer. O mais interessante é que para na escola de dirigíveis não são necessárias metodologias sobrenaturais, leis e assim por diante. Tudo isso existe quando você, se quisesse abrir uma escola de pilotos, é possível abrir uma escola particular de pilotos para pilotos particulares. Você pegaria os documentos e a documentação normativa de acordo com a qual faria isso, leria o quê? As escolas para aviões, helicópteros e dirigíveis. Eles não existem de fato agora, mas toda a documentação vai diretamente para os dirigíveis e, portanto, não há problemas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista metodológico, sim. Os métodos de treinamento em um avião e em um dirigível são métodos completamente diferentes. Mas na Rússia moderna, como eu já disse, eles voaram bastante em várias estruturas, tanto privadas quanto público-privadas e militares. E em todos esses lugares, esses pilotos e técnicos foram treinados.
ou seja, a experiência, a compreensão dos anos anteriores sobre o que fazer agora também existe, e essa escola é vital para nós, para que tudo isso comece a funcionar, e por isso sim ela será criada e está nos planos. Existem especialistas que assumiram essa tarefa. Se você assistiu à nossa grande conferência, lá o Sergei falou, dizendo que não vê nenhum problema, vamos treinar os pilotos mais rapidamente. A propósito, houve uma pergunta no chat sobre se existem simuladores, como os de aviões e helicópteros. E se há simuladores para dirigíveis? A resposta é sim, existem simuladores, mas todos foram criados para aqueles dirigíveis que existiam na época, ou seja, com todos os instrumentos e aviônicos daquela época. Então, o simulador existe, mas está desatualizado, serão criados novos, e isso não é absolutamente um problema. O que está sendo criado, projetos de negócios externos são mencionados aqui. Vou explicar detalhadamente agora. Está sendo criada uma empresa-mãe, ou como explicar isso de outra forma, uma unidade de negócios estável, uma unidade de negócios comercial e tecnológica, de fato, este é um escritório de design com caras incríveis que projetam dirigíveis e os produzem em uma ampla indústria. Este é um terreno com 2 hangares onde esses dirigíveis são montados. É uma espécie de produção secreta, que com tecnologias críticas cria todas essas coisas, esta escola de pilotos e técnicos, e assim resulta em um hangar. E outro hangar, eles já podem produzir em série, claro, após os testes de voo, após a certificação e a obtenção do certificado de tipo, já podem produzi-los em série, e isso resulta em uma célula de negócios fundamental, inafundável, que já pode alcançar a autossuficiência e todo o desenvolvimento futuro. Será feito. Através de sua comercialização, haverá o suficiente para os dividendos quanto para o desenvolvimento. E sobre projetos de negócios externos, trata-se de que esta empresa-mãe é juridicamente a mesma entidade legal, onde metade pertence ao investidor coletivo, e tudo o que será construído a partir de agora, outros hangares, outros tipos de aparelhos a serem desenvolvidos e assim por diante, naturalmente tudo isso pertencerá a esta empresa e, consequentemente, ao investidor coletivo. Mas vamos imaginar um cenário, e isso naturalmente acontecerá, e não é um fato que tudo isso deva necessariamente ser totalmente realizado. Um grande cliente chega e diz: eu preciso de aparelhos, vocês estão indo bem construindo este pequeno, mas podem começar a construir para mim imediatamente este tipo de aparelho específico que eu preciso para resolver esta tarefa. Em geral, vejo que vocês estão levando a sério, já têm um escritório de design funcionando, algo está sendo feito na produção, vocês estão construindo hangares, eu confio em vocês. Em geral, desenvolvam este aparelho para mim, por favor, que não está na nossa linha de produtos. Ele diz: eu preciso disso, aqui está o dinheiro. Naturalmente, esse dinheiro já inclui algum lucro embutido, e é exatamente esse lucro que quase imediatamente se torna dividendos. Por que não? E é exatamente sobre esses projetos de negócios externos que estamos falando. Ou seja, enquanto a empresa-mãe é organizada com o dinheiro do investidor coletivo, grandes somas de dinheiro podem vir de fora. E fazemos de tal forma que, ao entrar neste projeto, o lucro desse dinheiro também seja lucro para o investidor, porque o investidor coletivo está passando pela fase 0, e ele é, bem, a mãe ou o pai deste projeto. E nós, do outro lado, somos a mãe ou o pai. Portanto, se grandes somas de dinheiro já entraram em algo pronto, é claro que devem pertencer ao investidor. Em números, o que isso significa? O volume de investimentos é de 100 milhões de dólares. Isso já inclui as referências, não precisa multiplicar por 2, tudo já está multiplicado aqui. Precisamos atrair 100 milhões de dólares para organizar um escritório de design, realizar todos os trabalhos de terra. Se entrarmos em parceria, será maravilhoso, ou seja, teremos até uma pequena reserva, construir hangares, fundar uma escola,
construir 2 tipos de aparelhos, 2 de cada tipo, porque para realizar testes de voo, um não é suficiente, ou seja, 2 deste tipo, 2 daquele tipo. Além de organizar sua pequena produção e preparar tudo isso para a produção em série desses 2 tipos de aparelhos, essa quantia é suficiente, o prazo de realização é de 3 e 5 anos. Não sei como chamá-lo, nem otimista, nem pessimista em geral. O prazo é que em aproximadamente 3 anos ou até antes, o primeiro aparelho já estará voando. Claro, primeiro um pequeno, depois um maior. É bem provável que um pequeno, em uma versão não tripulada, voe já em 1 ano e meio. Eu digo isso, é claro, por minha conta e risco, mas a probabilidade disso é muito alta. E esses 3, 5 anos levam em consideração que estaremos concluindo a construção, colocando esses hangares em operação, construindo naturalmente esses dirigíveis, primeiro testando todos os testes terrestres dos componentes e agregados, depois os testes de voo. Os testes de voo realmente demoram muito e, considerando os testes de voo já realizados, toda a tecnologia está certificada e estamos prontos para a produção em série desses aparelhos. O prazo é de 3 a 5 anos, então, em 3, 5 anos, essa máquina já estará gerando lucro, sem contar com o grande dinheiro que chegará muito antes e sem contar com os projetos de negócios paralelos que também planejamos fazer, sobre os quais falarei um pouco mais tarde. A capitalização é indicada a partir de $1 bilhão. Como calculamos isso? Existe uma fórmula padrão e rudimentar do tipo 3 vezes o lucro anual. Empilhem tudo isso e aí está a capitalização da sua empresa, ou seja, dividam isso por 3 e vocês entenderão qual será o lucro anual da produção em série desses 2 tipos de aparelhos. O pequeno será produzido em 12 unidades. Não é mais necessário. O modelo de 10 toneladas será produzido até 25 unidades. Um hangar poderá produzir em série. Mais ou menos dividido pela quantidade deles, pela qualidade, e em geral fica claro como e o que, e isso é a capitalização nas estimativas mais pessimistas. Isso, sem levar em conta que o dirigível é algo incrivelmente bonito, é super tecnológico, tem um futuro promissor, um avanço econômico e muito mais. São apenas números secos. Produziram, venderam, obtiveram lucro, multiplicaram por 3, mas ninguém calcula a capitalização dessa forma há muito tempo. O mesmo Uber, que não tem nenhum lucro, tem uma capitalização enorme, portanto esta é a avaliação mais modesta e extremamente inadequada. Lá será muito mais incrível assim que o dirigível de 10 toneladas decolar para o céu. Especialmente após os estratosféricos, todos ficarão ricos porque terão fundado uma indústria inteira que não existia anteriormente no passado. E essa indústria é tanto logística quanto turística, tecnológica e estratosférica. É comunicação e transporte, tudo junto. Veja o vídeo de um blogueiro americano popular, não me lembro o nome, que recentemente lançou uma análise sobre dirigíveis. Ele diz que não entende por que eles não existem ainda, mas entende que todos começaram a fazê-los. Olhem, todos esses links estão no chat do Telegram. Podemos duplicá-lo aqui para quem não viu. Ele compara os custos. Aviões transportam uma certa quantidade de carga por um determinado custo. Navios transportam uma quantidade maior por outro custo. Caminhões transportam ainda mais por outro custo. Ele explica de forma clara que, se lançarmos um dirigível, e a economia já foi comprovada anteriormente, então, ao realizar todas essas tarefas, essa empresa será a maior do planeta em termos de capitalização, com um faturamento enorme, um novo caminho da seda do século XXI. E isso ele só mencionou a logística de grandes cargas, sem contar o turismo, a estratosfera, tarefas especiais
e muitas outras áreas relacionadas e outras muitas áreas relacionadas. Aqui está a perspectiva. Deixe-me contar um pouco mais sobre esses dois aparelhos. O que eles representam? Aqui são mencionados dois aparelhos de 2 toneladas. Ou seja, 2 toneladas é o que ele pode levantar, e dois aparelhos de 10 toneladas. Cada dos aparelhos será construído em vários tipos, e o modelo de 2 toneladas será o primeiro a ser lançado sob a marca Aurus. Ele será um veículo de passageiros com 6 lugares, com um pequeno banheiro e uma pequena cozinha adicional, ou seja, isso aqui é chamado de gôndola, onde as pessoas vão sentar e tudo vai acontecer. Nela ainda é possível carregar até 1 tonelada de pessoas, coisas, água, provisões e outros. Eles realmente querem ter um dirigível legal sob sua marca. Eles precisam disso, nós também precisamos. Então estamos construindo um assim junto com eles. Além disso, todo esse sistema de ar e gás, motor e outros componentes de aviônica pode funcionar sem essa gôndola para 6 pessoas. Ou seja, nós a removemos, né, ganhamos mais 1 tonelada ali ou até mais. No total, temos um aparelho não tripulado que pode levantar aproximadamente 2 toneladas no ar e transportar por alguns milhares de quilômetros, ou pairar sobre um ponto por um dia inteiro ou até mesmo mais tempo. Este é realmente um produto comercial extremamente impressionante, um drone não tripulado que transporta 2 toneladas por vários milhares de quilômetros. Não existem tais drones e, em geral, não há dirigíveis. No geral, este é o primeiro aparelho, ele é pequeno. O segundo, de 10 toneladas, já é mais sério. Por que escolheram esse tamanho? Porque, do ponto de vista comercial, é o mais atraente. No planeta, o helicóptero mais produzido em massa de todos os tempos foi lançado. É o nosso helicóptero russo Mi-8. Foram lançadas cerca de 15.000 unidades em várias modificações. Eles podem levantar 4 toneladas de carga verticalmente, assim como um dirigível. Um avião não levanta verticalmente, ele precisa ganhar velocidade. Ele pode levantar 4 toneladas de carga e transportar para uma distância conhecida por um custo conhecido. Ou seja, 1 quilômetro de percurso custa dinheiro. Este dirigível poderá levar 2 vezes mais carga, transportar muito mais longe e por um custo muito menor. Todos esses números, quanto ele pode ser mais barato para transportar, você pode acessar o site da AU Aerostática, acessar nossos projetos comerciais, rolar até o de 10 toneladas, e lá há uma tabela de comparações, quem voa em que, quanto gasta e quão mais vantajoso será este aparelho. Você pode encontrar o site Overstatic no Telegram, em nosso chat pré-lançamento, clicando nas mensagens fixadas, e ele será a primeira mensagem. O aparelho de 10 toneladas também está mencionado aqui. Assim como o primeiro iate de 10 toneladas, ele também será feito em várias versões, será um aparelho de 10 toneladas, será turístico, de passageiros, de carga e passageiros e de carga. O cargueiro ainda é pilotado e não pilotado. Eles serão todos construídos, ou seja, desenvolvidos. Produziremos 2, provavelmente de carga e passageiros. Mas gostaríamos também de opções turísticas, provavelmente para que possamos, daqui a 3, 5 anos, realizar uma conferência lá e dizer: Ura, conseguimos. Mas olhando para o transporte de carga e passageiros, também não seria ruim. No caso turístico, novamente aparece a gôndola. No caso de carga, ou seja, se aqui temos 10 toneladas de pessoas, comida, água, provisões e outras coisas, então aqui essa gôndola não é necessária. Aqui são 15 toneladas mais. Neste formato, pilotado ou não pilotado, este aparelho será capaz de levantar. Precisamos produzir 2 pequenos iates e 2 de 10 toneladas para que sejam amostras experimentais. Eles serão testados, certificados e, portanto, estarão prontos para operação comercial ou venda. E também, adicionalmente, com base neles, será permitido o início da produção em série, de forma comercialmente viável,
sobre o terreno 2 hangares para a montagem de produção em série de grande escala, uma escola e a produção de tecnologias críticas, além dos clientes. Bem, isso é um pouco mais adiante e significativa. Aqui os clientes são considerados tanto para a produção em série, como explicarei um pouco mais adiante, quanto para o desenvolvimento de aparelhos específicos, de maneira geral, porque agora já há chamadas, cartas, é claro que tudo isso é por enquanto. Não é certo, mas dizem, pessoal, se vocês conseguirem colocar no ar um aparelho capaz de carregar 10 toneladas, ele será turístico, nós pegamos imediatamente tipo, uau, incrível. Se vocês conseguirem levantar 2 toneladas e transportá-las por 2.000 quilômetros, nós também pegamos imediatamente. Ou seja, há clientes, e não apenas aqueles que dizem pegamos imediatamente, mas também aqueles que já estão prontos para que, de acordo com suas necessidades e para cumprir suas tarefas, projetemos e produzamos determinados aparelhos, ou seja, nessa perspectiva de 3 a 5 anos, todos esses clientes já estarão esperando um aparelho de série por pré-encomenda ou, de acordo com os acordos, estarão esperando que nós mesmos, por exemplo, realizando algum trabalho, ou seja, ele nos encomendará um serviço para o aparelho de 10 toneladas, então faremos algo para ele ou já estaremos desenvolvendo algo para alguém, mas a perspectiva de 5, 10 anos. Vou falar um pouco sobre ela. Não pretendemos parar nos aparelhos de 10 toneladas e nos iates. É claro que tudo isso está sendo feito, eles são pequenos, não tão super futuristas como gostaríamos, mas na verdade serão muito legais e todos ficarão agradavelmente surpresos. Acho que até o final do ano já teremos formado a aparência técnica deles, levando em consideração o novo design, a seleção correta dos materiais e assim por diante. Em geral, eles terão uma aparência ótima, mas ainda não é isso. Esses são 20 toneladas, 40 toneladas, 200 toneladas e a estratosfera. E todos esses projetos serão iniciados, por assim dizer, em paralelo. Progressivamente em paralelo, sequencialmente em paralelo. Agora vou explicar. Inicialmente começa-se a projetar um iate. Assim que todos os processos são iniciados e estabilizados, também é lançado, com um pequeno atraso, o trabalho do veículo de 10 toneladas e depois, com talvez algum atraso, serão lançados com 20 toneladas, 40 toneladas, 200 toneladas da troposfera e assim, paralelamente, primeiro organizamos um processador, começou a funcionar, verificamos, funciona, o próximo processo e assim tudo isso será desenvolvido em paralelo. Para o rápido desenvolvimento dos aparelhos subsequentes, também são necessários financiamento, atenção e outras coisas. Por enquanto, estamos focados nos 2 primeiros. Os outros 4 seguem paralelamente às atividades opcionais, ou seja, sem gastos especiais, mas temos em mente que também precisamos construir hangares para eles, por isso estamos escolhendo o terreno desde já. Nós entendemos que, grosso modo, ao projetar um aparelho de 10 toneladas, mesmo um pequeno iate, já estaremos testando parte das tecnologias, processos e outras coisas para futuros aparelhos maiores. E isso nem mesmo é o fim da linha. Apenas da perspectiva de 5, 10 anos, ainda há esses aparelhos de 20 toneladas, 40 toneladas, 200 toneladas e estratosféricos. Posso falar sobre eles também. Aproximadamente 40 toneladas ou até mesmo 20. Na verdade, até 10. Mas 10 não é desejável. Pelo menos 20 toneladas já permitem voos ao redor do globo em cabines confortáveis. Paradas lá no centro da cidade, no geral, é uma coisa tão legal para o turismo e não gostaríamos de parar nelas. Provavelmente faremos dirigíveis de 40 toneladas, alguns, para turismo. Planejamos fazer alguns para realizar a certificação e assim por diante. Mas recentemente recebemos uma ligação dos países árabes, eles estavam interessados exatamente nesses. Eles precisam de um dirigível de cruzeiro, de aproximadamente 40 toneladas, que será de 2 andares, com primeiro andar, segundo andar, um pouco aqui e ali, saída para o telhado, varandas e outras coisas. Eles realmente querem um dirigível assim. Perguntaram quando poderiam vir e nós dissemos: esperem, esperem, vamos organizar o escritório de design. Todos nos reuniremos lá e certamente os chamaremos.
Ou seja, eles já querem levar, e talvez não se limite a 2 aparelhos. Mas gostaríamos de ir um pouco mais longe e construir coisas maiores e trabalhar com a estratosfera. É claro que tudo vai acontecer em paralelo, e a estratosfera provavelmente será alcançada antes de 10 anos, se estimarmos que em 6 anos já será possível voar na estratosfera com essas grandes plataformas de dirigíveis, vamos chamá-las assim por enquanto. Ou seja, em 6 anos, se o primeiro aparelho for para a certificação em 3 anos ou 2 anos e meio, então o aparelho estratosférico irá para a certificação em 5 anos e meio, 6 anos, claro, não para pessoas ainda, mas para carga comercial e outros. Mas, em geral, os eventos vão se desenvolver de forma bastante rápida agora. Eu acho que será muito legal e interessante observar tudo isso e participar, e a construção dos estaleiros e a elevação dos primeiros aparelhos. Isso é realmente algo surreal. Aqui foi adicionada a empresa operadora. Esta é uma empresa que será comercial, como é comum na aviação. Para o desenvolvimento, cada rublo investido rende aproximadamente 10 rublos. Na produção, desenvolver há muitos desenvolvedores de aviões. Onde eles estão? Em geral, na produção, para cada rublo investido, há um retorno de 100 rublos. Construíram o avião afinal, e ele é economicamente viável e voa de maneira excelente e valiosa. A exploração para cada rublo investido é de 1000 rublos. Entendido, produziram o avião e o venderam, e quem o comprou quer que ele se pague um pouco mais vezes. Naturalmente, porque ele compraria então, e, em geral, a exploração traz o dinheiro principal. E a empresa operadora é um passo lógico no desenvolvimento do projeto, já que nós mesmos construímos, nós mesmos exploramos e ganhamos dinheiro com eles, naturalmente os vendemos, mas sem a exploração própria. Primeiro é necessária a experiência de exploração, vários negócios e outras pessoas que se interessarão pelos dirigíveis. Ou seja, eu preciso dele. Pessoal, construam um parque de dirigíveis para mim, instalem um hangar e treinem meus funcionários. Façam com que tudo isso seja operado. Naturalmente, precisamos operar nós mesmos, portanto, a empresa operadora aparece assim que os aparelhos em série começam a ser produzidos. E, naturalmente, os clientes se expandem. Aqui com setas, mostraram o dinheiro. Estes são os clientes, como eu já disse, para o desenvolvimento de aparelhos específicos. E tais clientes existem na forma da própria Roscosmos. Eu digo a ele, na verdade a muitos, simplesmente a Roscosmos é de alguma forma mais compreensível até mesmo para nós, porque já existe um TQ da Roscosmos, desenvolvido em conjunto conosco, que diz, pessoal, há uma tarefa de pegar blocos de foguetes, foguetes lançadores, e transportá-los para o fabricante na base de lançamento. Mas agora a logística é incrivelmente complicada, demorada e cara, enquanto poderia ser rápida e incrível. E eles vão encomendar um aparelho especial, ou seja, um bordo especial. Isso não significa que alguém vai encomendar um avião especial, com assentos de couro, mas sim para cumprir uma tarefa específica, e para a realização de tais tarefas específicas há realmente muitas, começando com as médicas, grosso modo, uma clínica voadora. Atualmente ainda estão fazendo muitos trens médicos, helicópteros médicos e ônibus médicos lá. A policlínica inteira chega lá na região e, por favor, há muitas tarefas especiais, sem contar o próprio espaço e assim por diante. Estes são os clientes que estão no desenvolvimento e também os clientes que já têm aparelhos produzidos em série para suas próprias necessidades. Tudo isso estará no roteiro do projeto, que, grosso modo, será para os próximos 3, 5 anos. Você pode fazer uma captura de tela e estudá-lo detalhadamente. Mas, como eu disse, primeiro começa o desenvolvimento de um aparelho, depois, quando esses processos se estabilizarem, começa em paralelo, com um pequeno atraso, o desenvolvimento do segundo aparelho. Lá começa a modelagem. Primeiro, a modelagem. No próximo ano serão criados modelos dessas gôndolas, que poderão ser visitados, percorridos e observados. Isso é uma parte obrigatória na aviação, assim como na fabricação de automóveis.
Todos viram esses vídeos. O carro é esculpido em argila, observam o design. Aqui será a mesma coisa. Depois fazem um conceito de salão apenas para que se possa sentar nele. Aqui será feito da mesma forma. Primeiro para um aparelho, depois para o segundo, com um pequeno atraso. Enquanto isso, estamos construindo hangares, né? Primeiro, naturalmente, para o primeiro aparelho, e esses hangares ainda precisam ser projetados. Temos um TQ, temos um TQ da nossa empresa, qual deve ser o hangar? Existe um instituto setorial que se ocupa do projeto desses tipos de construção, e eles participam do projeto desses aeródromos como Sheremetyevo e outros hangares para aviões, claro, tudo isso. Deve haver uma licença especial para projetar essas coisas. Em resumo, de nós vem o TQ, deles o projeto, de nós a construção. Enquanto os aparelhos estão sendo modelados e desenvolvidos, a documentação para o hangar também está sendo preparada. Depois, após toda a maquete estar pronta, primeiramente a documentação do estaleiro já foi para a construção, algo começa a ser construído. Para o primeiro dirigível, começam a ser produzidos os componentes e agregados, como diversos sistemas de combustível, transmissões, lemes, painéis de instrumentos, uma série de coisas, aviônica, e tudo isso será produzido em terra, testado primeiro separadamente, depois tudo será montado gradualmente, testado e testado. E enquanto tudo isso é feito, o hangar já deve estar concluído e todos os agregados testados devem vir para cá e começar a ser montados em um grande aparelho. Paralelamente a isso, já organizamos administrativamente a escola, definimos as metodologias e agora, junto com o primeiro aparelho, podemos começar sua montagem. Já está claro quais serão os instrumentos, como serão operados e assim por diante. Todos os métodos foram concluídos. Aqui é possível iniciar o treinamento de pilotos junto com a operação experiente, isso é normal. E quando o aparelho começou a ser montado aqui, a construção terminou e imediatamente começou a construção do segundo, e isso significa que se está sendo construído aqui, então lá já está tudo modelado para o segundo aparelho e já estão começando a produção de ângulos e agregados reais, seus testes em solo. Está sendo finalizado aqui, este sobe ao ar, vai para a certificação, aqui começa a ser montado, aqui as pessoas começam a ser treinadas. Bem, naturalmente, paralelamente a tudo isso, o aparelho não será construído até que nossa produção de tecnologias críticas também esteja funcionando. Ele funcionará até a primeira construção deste pequeno hangar. Posso, aliás, contar um pouco sobre este primeiro hangar. Aproximadamente, ele será avançado. Até agora, todos os dirigíveis atracavam ou em mastros fixados no campo ou em qualquer lugar. Ele se aproxima, acopla e ocorre o carregamento, descarregamento ou outra coisa. Ou era uma máquina, um mastro móvel, onde ele se prendia de forma eficiente e segura. Nossos aparelhos serão assim desde o primeiro. É claro que haverá dispositivos de atracação para mastros e outros. E precisa, e rápida e confiável, mas faremos o principal atracamento em uma plataforma especial. Ele vai pousar como uma seta agarrando-se com as patas. Nessa posição, flutuará pelo ar, assim ele ocupará menos espaço, porque quando o aparelho gira em torno do eixo, ele ocupa seu comprimento em raio. Quando ele flutua nessa posição, ocupa muito menos espaço, e isso é necessário para pousar no telhado no centro da cidade. Ou seja, não é necessário um mastro. Como você viu, há plataformas especialmente equipadas para helicópteros nos telhados dos edifícios. Será feito para os dirigíveis e no primeiro hangar já será criada uma plataforma experimental e neste hangar já pousarão tanto pequenos aparelhos que são produzidos neste mesmo hangar, quanto aparelhos do hangar vizinho, que serão maiores, mas será uma plataforma para todos os aparelhos e ele pousará aqui. Vou mudar isso também. Você pode fazer uma captura de tela para ler. Tudo termina com o fato de que este aparelho saiu, 2 foram certificados, este saiu, foram certificados, este começou a ser produzido em série, por pré-encomendas, este também, e assim o roteiro do projeto termina com esses 100 milhões de dólares. E esta é a unidade de negócios inafundável que começa a gerar lucro e se desenvolver.
É claro que, para um ritmo de desenvolvimento mais ativo, para 20, 40, 200 toneladas de estratosfera. E assim por diante. Pode-se usar todo o lucro dessa célula para acelerar o ritmo. Em parte, isso provavelmente acontecerá se você permitir, mas é bem provável que sejam necessários novos investimentos. Não estamos dizendo e nem pensando que o crowdfunding terminará em 100 milhões. No futuro, isso já será como projetos de negócios separados. Está claro que todos que entraram na empresa-mãe, todo o lucro está na empresa-mãe. Tudo bem. Mas depois, a empresa-mãe já está funcionando. E então, aparece um projeto de negócios, como o desenvolvimento de um dirigível de 40 toneladas, a construção de um hangar para ele, a produção em série e assim por diante. Este projeto custa tanto e trará tanto lucro. A empresa-mãe, de acordo com o acordo com os investidores, por exemplo, envia parte do lucro para este projeto de negócios. Os investidores de crowdfunding entram separadamente neste projeto de negócios. Um grande investidor pode vir e cobrir metade deste projeto de negócios. Provavelmente será assim. E todos os projetos de negócios subsequentes serão estruturados dessa forma. Este projeto de negócios tem sua própria lucratividade. A lucratividade irá para a empresa-mãe em parte, e em parte para seus próprios investidores, que entraram apenas nesse projeto e não no anterior. Eles retirarão seus lucros de lá. Faremos todos os cálculos de forma que, naturalmente, o principal benefício vá para a empresa-mãe, sem fraudes ou manipulações. Não será o caso de a empresa-mãe abrir algum projeto de negócio paralelo para um grande investidor e o público não ter acesso e o lucro ir para outro lugar. Não estamos interessados nisso de jeito nenhum. Grandes investidores não queriam lançar um projeto assim por conta própria. Nós o lançamos com você. Porque, de repente, devemos conceder-lhes alguns privilégios nesse formato. Aqui o slide deve ser um pouco maior naturalmente. A equipe que está realizando o projeto não é apenas a equipe que está realizando o projeto, são várias equipes. Esta é a AO Aerostática, este é o NAMI, este é o MAI, esta é a gestão desta nova, estes são os jogadores-chave. Vamos revelar essa parte assim que tudo estiver aprovado, assinado e mostrado, porque aí começam os movimentos em relação às cotas. Posso contar sobre um movimento específico. Na GUB, não é que eles estivessem reivindicando diretamente, mas foi oferecido a eles uma certa cota. Eles disseram, pessoal, vamos fazer a primeira iate com vocês e talvez, nos futuros aparelhos, nossos motores, sistemas de combustível e outras coisas também estarão lá. Estamos interessados em ser cofundadores desta empresa com uma pequena porcentagem. E nós dissemos, no geral, isso é ótimo, pessoal. Vamos nessa. E quando começaram os movimentos, em relação à Terra, especificamente parcerias, quando encontramos um grupo de pessoas dispostas a entrar em parceria conosco, e nós com eles, eles nos forneceram terra, recursos administrativos e outras suas realizações e oportunidades, incluindo a escola de pilotos. Estamos em uma situação difícil, compartilhe uma porcentagem com essas pessoas, e eles disseram sim. Então agora essa fase vai se estabilizar e nós vamos divulgar tudo isso, o grupo solar. Então, 49% para o investidor coletivo desta empresa. Cair é uma palavra ruim, nós pegamos 49% desta empresa, assim como no projeto atual de distribuição de lucros. Aqui, é improvável que o lucro seja distribuído dessa forma. Nós simplesmente assumimos a fundação agora, para que possamos ficar tranquilos. Importante e assim por diante. Naturalmente, queremos fazer com que a maior parte do lucro vá para os investidores. Caso contrário, que tipo de empresa seria essa que não gera lucro para os investidores? Algo estaria errado.
Então, este slide deveria ser apresentado por Pavel Filipov. 1 bilhão de ações, 500 milhões de ações para investidores, 50 bilhões de partes. Ele resulta nesses 49%. Se no projeto anterior, bem, no atual, anterior, atual, vamos esclarecer. Em geral, com o All Mesh, nossas ações se acumularam espontaneamente, por assim dizer, e só podíamos entender quantas seriam ao concluir o financiamento. Aqui decidimos designar essas ações imediatamente, e daí vem essa matemática, 50 bilhões de frações, que depois se transformarão em 500 milhões de ações. Em termos de valores, se a capitalização desta empresa for de 1 bilhão de dólares no cenário mais pessimista, você pode calcular quanto uma ação trará e quantas ações você deve comprar. Mas sobre o desconto, como estamos agora na fase 0, naturalmente é o desconto mais agradável. E assim que passarmos para a primeira fase, quando o escritório de design estiver estabelecido, toda a estrutura jurídica será organizada e o trabalho começará de forma plena. A fase 0 termina e, em seguida, todos verão como os descontos serão distribuídos. Ou seja, entrar nesta fase é o mais interessante. No entanto, a indústria como um todo se desenvolverá enormemente e entrar em qualquer fase será muito bom. Mas, como foi decidido no solar, na fase 0, com riscos enormes, é necessário conceder preferências e benefícios, se for do nosso jeito, nesse tamanho. Além disso, temos uma tabela, o link está neste chat. Você pode verificar todos os dias e atualizar quanto dinheiro está chegando, se compararmos com... Sim, o link está no chat do Telegram, procure por ele. Se não encontrar no chat do Telegram, eu mesmo o encontro. Entro no VContact, grupo da geração de dirigíveis, e há alguns posts atrás. Há um post sobre como o projeto começou, e lá está o link. Você o abre e vê todos os números do projeto atual. O início já conta com mais de 3 milhões de dólares em compromissos assumidos e aproximadamente 300 mil dólares em pagamentos efetivos. Comparando com o início de projetos anteriores, a dinâmica é muito boa. Mas, se levarmos em conta nossas posições atuais, das quais partimos mais. O número de pessoas que acompanham os dirigíveis e querem que eles se concretizem, é provável que o ritmo agora aumente e deva crescer, porque levantar no ar esses aparelhos tão sérios, construir hangares nos prazos que planejamos, tudo isso é possível. Naturalmente, é necessário um financiamento ativo e eu acredito que isso está ao nosso alcance e ao alcance de todos. Os dirigíveis são uma temática muito interessante. Vou repetir. Assistam aos vídeos no YouTube, leiam os comentários. Muitas pessoas querem apoiar essa iniciativa e está em suas mãos fazer com que elas saibam o que está acontecendo agora, que tenham a oportunidade de ajudar esse projeto, investindo, não apenas doando dinheiro, mas investindo para obter lucro no futuro e também para sentir-se parte do projeto, participar dos primeiros voos e das conferências nos dirigíveis. O tema é louco, mergulhem por conta própria, por favor. Deem a oportunidade para outras pessoas conhecerem sobre ele, e então teremos dinheiro para a realização. Todo o quebra-cabeça se encaixou, só falta financiar tudo isso. Sobre o plano de marketing, em geral, existe um plano de marketing. Se você estiver muito interessado nele, pode novamente acessar o VContact ou o Telegram em nossos grupos, encontrar o post e ler o plano de marketing. Isso é sobre o fato de que, se você tiver uma certa estrutura de parceiros e investidores em nossos projetos anteriores ou atuais, para ativá-la neste projeto, todos serão transferidos automaticamente. Mas para sua ativação é necessário realizar uma série de ações específicas se no seu projeto anterior não havia estrutura. E no projeto atual você está construindo uma nova estrutura. Não precisa cumprir nenhum plano de marketing lá. Em geral,
Entre se precisar, estude. Mas acho que se você precisa, já está familiarizado conosco e provavelmente já leu todos esses planos de marketing, talvez até os tenha cumprido. Isso é sobre as posições iniciais, quando lançamos o primeiro projeto, quando não havia seguidores. O segundo projeto teve aproximadamente 6.000 participantes ativos e engajados. Atualmente são 500.000 pessoas na Solar Group, pessoas que acompanham o desenvolvimento da Solar Group, e dessas posições é muito mais fácil começar. E por isso assumimos uma tarefa difícil, e não é que seja mais fácil relaxar, pelo contrário, a tarefa é grandiosa e todos precisam se esforçar. Se você está no projeto atual e é um dos 500.000 que já nos acompanham há muito tempo, por favor, certifique-se de que sabemos esses números, pois nem todos do projeto atual sabem que o próximo foi lançado. Se você tiver conhecidos, ligue, confirme, escreva, diga: olha, há uma novidade interessante. Você está ciente ou não? Vamos ajudar o projeto a decolar. Como investir no projeto? Por favor, por gentileza, se possível, se puder. Por enquanto, tudo funciona no mesmo escritório pessoal, onde o projeto atual está se desenvolvendo. Aqui está o QR Code. Para você acessar, caso nunca tenha estado lá, há uma aba separada chamada Dirigíveis. Entre em Dirigíveis e toda a mecânica é a mesma de antes. Vamos em frente, parece que está tudo bem, certo? Vou ler as perguntas, se vocês tiverem, e responderei a elas. Assim, no fundo branco não é muito conveniente ler as perguntas no YouTube. Nada está realmente sendo transmitido. Era realmente muito melhor ter mudado para o VK. Diga-me, no projeto dirigível haverá o Clube 100 e o Clube 1000 e haverá alguns bônus agradáveis. Acho que certamente haverá alguém que será o primeiro a andar no dirigível. Sobre os clubes, ao Sergei Shevchenko, perguntem diretamente a ele. Tenho certeza de que acontecerá algum evento interessante. Com o clube, isso será uma expansão, foi discutido. Em geral, tivemos uma sessão estratégica da Solar Group, onde foram discutidos os clubes e foram delineadas certas ações para esses clubes. É melhor perguntar a ele para que eu não diga algo errado. Não seria possível usar o hélio como gás de sustentação e descarregá-lo como carga, voltando a voar com hidrogênio mais barato? Em geral, isso é possível. Existem projetos desenvolvidos para o transporte de hélio para os países da Ásia. Principalmente na Rússia, estamos aumentando a produção de hélio a um ritmo acelerado, e provavelmente vamos dominar esse mercado em breve. A questão é a logística, e temos uma proposta do nosso lado que está sendo considerada pelos fabricantes de transporte para transportar tudo isso em dirigíveis. Como eu disse, a estratosfera trará muito dinheiro, e esses dirigíveis também trarão muito dinheiro. Vamos falar sobre esses indicadores econômicos e planos de negócios um pouco mais tarde, em cerca de um mês e meio, e forneceremos números precisos. Eles já têm esses números, mas precisam ser ajustados e atualizados. Para o transporte de hélio, há uma certa quantidade de aparelhos com capacidade de carga específica necessária para o transporte de hélio, e o lucro é tão grande que pode competir com todo o Gazprom. Transportar hélio em vasos Dewar será muito interessante e, claro, muito lucrativo, um verdadeiro boom econômico. Além disso, o hélio em si já é caro, e o custo de entregá-lo também é alto, mas estamos economizando. Em resumo, nossos produtores estão interessados nisso. Essa também é uma das tarefas que será resolvida. Só que por enquanto não queremos falar muito sobre isso. Mas sabe, a economia está sendo considerada. Em breve mostraremos todos os números.
Mas para esvaziar o dirigível, depois enchê-lo, por exemplo, com hidrogênio e voar de volta, acho que não chegará a esse ponto. Ele continuará voando lá com uma mistura, seja de hélio com hidrogênio. Pode ser na versão não tripulada e com hidrogênio, mas o hidrogênio ainda é muito inflamável. Sim, não é explosivo. O hidrogênio em grandes volumes também queima, ele não explode. E não gostaríamos de usá-lo sem provar sua segurança, pelo menos em estado flegmatizado, ou seja, quando o hidrogênio com certos aditivos é constantemente misturado e não queima. Inicialmente tudo voará com hélio, mas no futuro é provavelmente provável que parte do hidrogênio acabe entrando no país. Mas ele não vai liberar o hélio. Ele ainda vai pegar os vasos de Dewar e transportá-los. Isso é possível e está planejado. Fedor, você está focado exclusivamente no projeto de transporte agora ou há uma tarefa científica interessante, tentamos realizá-la com os colegas. Eu estou olhando isso no VK, mas por algum motivo ele não abre completamente esta mensagem. Eu temo que da última vez eu saí e olhei nos comentários. Esses comentários não estavam lá e aqui eles também desapareceram. Em geral, VK, por favor, melhore essa funcionalidade. Não estamos focados apenas em projetos de transporte, mas em quais você está, Ivan Sobolev. Se você ainda está aqui, por favor, escreva diretamente nos comentários abaixo do vídeo para que eu veja esse comentário quando sair daqui. Eu vou lê-lo e certamente responderei. Então, daqui a 5 anos, é possível esperar um retorno de 100 em dinheiro, ou no máximo em X10. Em aproximadamente 5 anos, eu acho que realisticamente podemos antecipar por X em, se não mais, compreende? Há uma questão sobre a capitalização. Em qual mercado faremos essa capitalização X100? Em que isso será? Você investiu aqui e recebe lá com dividendos. Com dividendos será X100. Bem, talvez em 5 anos, um pouco isso, mas será diretamente com dividendos. Ou do fato de que você investiu e depois saiu com ações. Para isso, escolheremos naturalmente uma bolsa, realizaremos todos esses procedimentos, lançaremos a empresa e as ações crescerão. As ações vão disparar, porque qualquer empresa que atualmente está fechando essa lacuna de transporte e logística, especificamente com dirigíveis, além de ter desenvolvimentos na estratosfera e na despressurização de 2 toneladas até a estratosfera. As ações dessa empresa vão valer uma fortuna astronômica. Pode ser que multipliquem por 10 mil. A questão é quando vamos seguir esse procedimento. Provavelmente, primeiro a empresa mãe será formada como base, começará a gerar receita e só depois disso a empresa lucrativa entrará no mercado de ações para se tornar desejável, por assim dizer, e então as ações vão disparar. Nós pegamos uma parte, distribuímos para vocês naturalmente, e suas ações se tornam astronômicas. Não estamos falando de X100, mas de algo muito maior. Se você tem projetos interessantes e promissores, pode. Ah, entendi. Certo. Como o dirigível será protegido contra um drone com explosivos, é claramente necessário considerar esses riscos, especialmente ao transportar pessoas. Sim, vou falar um pouco sobre drones. Em geral, há muitos projetos de drones e eles nos procuram para financiamento e são financiados por instituições clássicas. Todos veem a velocidade com que eles se desenvolvem, tanto militares quanto civis não militares já puderam ver na internet. Na China, especialistas e construtores carregam cimento e o levantam diretamente para a construção, saco por saco. E em áreas montanhosas, drones transportam algo para eles. Pessoas ricas já estão equipando suas mansões e carros com drones que realizam segurança anti-drones. Ou seja, decolam, escaneiam algo, pousam de volta, destroem algo na aproximação. E tudo isso só vai se desenvolver a passos largos. Temos uma empresa com a qual estamos em contato próximo. Ela está na Rússia. Provavelmente eles ocupam a posição de liderança em drones. Eles são metade militares, metade privados,
Eles querem muito ser privados, mas a situação é tal que são obrigados naturalmente a trabalhar também com a temática militar. E uma das suas áreas mais fortes é precisamente a defesa, proteção contra drones kamikaze, contra todos esses tipos. Naturalmente quero dizer não apenas que sim, nosso dirigível estará protegido. Em breve, qualquer grande equipamento caro, imóveis e outros serão protegidos contra esses drones. E esses sistemas serão implementados em todos os lugares e em toda parte. Naturalmente, no dirigível, como ele é grande, bonito e temos pena dele, vamos instalar todos esses sistemas. Então, se houver um vazamento ou dano no cilindro, quão suavemente ele poderá descer. Existem várias histórias baseadas em experiências reais. Uma vez a hélice se rompeu. Nossos engenheiros, durante os testes do dirigível, tiveram a hélice rompida. A hélice estava no anel e o anel foi quebrado. Parte do anel foi perfurada, mas não completamente, perfurando a carcaça e o saco de gás. Eles perceberam isso apenas no segundo dia. Eles viram que havia um problema com a hélice. Trocaram a hélice em movimento, chegaram ao hangar, estacionaram no hangar e só no dia seguinte perceberam que havia algo errado com o dirigível. Uma perfuração não afetou em nada suas características de voo, nem mesmo rajadas de metralhadora sempre paravam os dirigíveis. Eles eram usados em guerras antes. Um único buraco pode passar despercebido por meses. Ou seja, se um grande dirigível suficientemente pesado for perfurado por uma pistola, os vazamentos serão mínimos. E aí, depois de uma semana, você percebe que algo aconteceu. Ele não está sob pressão. Então, se você o perfurar, ele não estoura como um balão. A pressão é semelhante à atmosférica e a troca de gás é lenta. Até que o gás se esgote, o dirigível não vai descer rapidamente. Ele continua sua missão e só depois os instrumentos mostram o que aconteceu. Claro, uma rajada de metralhadora de grosso calibre, como uma metralhadora pesada, faria ele cair rapidamente. Mas não haveria pânico a bordo, pois as hélices manteriam o controle. Mas isso se aplica a casos extremamente graves, quando alguém decide atirar com grosso calibre. Estamos falando de um dirigível pacífico usado para fins pacíficos. Se você atirar com grosso calibre em um avião, helicóptero, carro ou até mesmo uma casa, tudo será danificado, inclusive o dirigível. Mas ele não vai cair. Sergei Semenov fez essa analogia e eu vou repetir. Se um avião ou helicóptero falhar, o helicóptero cai rapidamente como uma pedra. O avião pode planar lentamente enquanto perde velocidade. Se algo acontecer com o dirigível, como uma perfuração, é como um barco. Mas não um barco pequeno como um grande iate. Se um iate for perfurado de lado, seus compartimentos se fecham e mesmo que se encha de água, ele permanece à tona, flutuando na água. O mesmo acontece com o dirigível. Se ele for perfurado em 2, 3 ou 4 lugares, ele começa a descer lentamente, mas não afunda rapidamente como um helicóptero ou avião. Ele desce devagar, de forma gradual. É claro que todos os riscos devem ser considerados, mas o negócio é promissor e tem grande potencial. É improvável que isso possa arruinar o destino de alguém. O dirigível é reconhecido como o meio de transporte aéreo mais seguro. Em todos os lugares, o último conselho científico e técnico militar disse: bem, o nosso que foi, que de todas as aviações, por favor, façam dirigíveis para nós, eles são os mais seguros de 30 a 300 toneladas. Existem tarefas permanentes para os militares, ou seja, tarefas regulares para essas máquinas, e lá está claramente destacado que é o meio de transporte aéreo mais seguro, então não se preocupe com a segurança. Agora mesmo. Vou ver se há mais algumas perguntas.
Vou dar uma olhada no YouTube em algum lugar, por enquanto só li no VKontakte. Aliás, é melhor fazer as principais perguntas de caráter técnico às sextas-feiras, porque é quando convidamos o especialista técnico por turnos. Além disso, é importante lembrar que o especialista técnico está disponível apenas em dias específicos. Da última vez foi Alexander Nikolaevich, antes dele foi Dmitry Sergeyevich Kimel. Nesta sexta-feira haverá um novo convidado, vocês vão conhecê-lo. Essas questões técnicas é melhor perguntar lá, mas quando eu digo questões técnicas, eles ficam logo, bem, que questões técnicas, eles logo imaginam tudo, e nós perguntamos, e o que acontece se atirarmos no dirigível? Caramba, eles ficam, uma questão técnica, entendi. Embora tenhamos falado recentemente sobre ajateamento, que é um processo importante, acho que abordamos bem a questão de maneira detalhada. Como diz Kirillin, não gostaria nem de aprofundar tanto a questão, porque isso seria uma dica para nossos concorrentes, mas, além de termos concorrentes, temos apenas colegas. E se lançarmos dirigíveis em todo o mundo, isso será incrível. Mas o interesse comercial, ele é comercial, naturalmente. Afinal, é importante o lucro para os investidores, além de todo esse romantismo. Portanto, boca fechada, tecnologias críticas para nós, proteção jurídica contra grandes capitais, YouTube. Não quer carregar de jeito nenhum. Então, a questão que eu já comecei a abordar é sobre a saúde. Como será a estrutura da empresa e qual será a proporção de distribuição dos lucros entre os investidores. Mais da metade dos lucros da empresa será destinada à distribuição entre os investidores. Esta é a nossa posição ideológica, que defenderemos de forma clara, objetiva e detalhada em todas essas assembleias de acionistas. E como temos uma grande participação, todos esses terão peso, em geral nossa posição. E dentro já dos investidores, como será distribuído o lucro, com base no tamanho da participação, ou seja, quantas ações você tem, naturalmente quantas participações você tem, assim será o seu lucro. Quando planejam passar para a primeira fase, eu também disse, quando o trabalho se estabilizar, quando o escritório de design estiver funcionando, a estrutura jurídica estiver operando, os institutos setoriais receberem pedidos e tudo mais, ou seja, o trabalho começou de forma muito séria, e isso significará que a fase 0 está concluída. O modelo existe, ele voa. Onde está o vídeo? Em geral, a abordagem da próxima modelo é que existem pequenos, um pouco maiores, voadores, e que vão para a estratosfera. Mas este coletivo de engenheiros diz que estão se reunindo para fazer algo mais sério e grandioso e que não devem ser confundidos com essas pequenas coisas que existem em toda a internet. Hoje, no chat, enviaram que uma empresa russa mostrou o primeiro dirigível não tripulado, mas é um brinquedo de 6 metros. Nós também temos esses brinquedos, de fato, mas isso está longe de ser um dirigível. É um brinquedo do vento. O vento simplesmente... Bem, o que é isso de dirigível não tripulado? Temos esses modelos voadores em várias versões diferentes, tanto em termos de design quanto de capacidade de carga. Simplesmente... e nós, bem, naturalmente vamos demonstrá-los e mostrar tudo. Mas este grupo dos nossos, como se chama? Não. Não colegas, nem engenheiros conservadores, construtores conservadores, homens rudes, dizem por que devemos mostrar esses brinquedos. Estamos planejando construir grandes aparelhos para tarefas sérias, vamos não nos misturar com isso. E naturalmente é importante lembrar que cada detalhe conta, e bem, cada passo é crucial. Portanto, vamos seguir em frente com determinação e cuidado. Nós explicamos a eles que todos têm a pergunta de onde estão os primeiros modelos voadores, mostrem pelo menos alguma coisa voadora. Eles dizem, poxa, se for necessário, claro, mas realmente não queremos, então ali. Aliás, aqui está um vídeo de Kirshach. Todos os editores estão fazendo algum tipo de obra-prima lá.
Prometeram para quase a quarta-feira passada, depois para sábado, depois para domingo, e agora hoje. Veja, eles estavam falando sobre como eles voaram, ou seja, existem modelos voadores, um dirigível está inflado, obviamente, claro, em Kirshak e o outro em Astrakhan. Em Elling, ele naturalmente pode ser inflado, um pouco. Mais de tempo naturalmente trabalhou sobre ele. E ele subirá ao céu e voará, mas isso é o que foi feito antes. E por que fazer tudo isso? É necessário fazer coisas modernas, pelo menos com designs e tecnologias modernos. Por que ressuscitar o antigo? Existem modelos grandes e voadores, podendo acomodar até 19 pessoas. Mas vamos gastar tempo, vamos gastar recursos, vamos gastar energia, mas por que reanimá-los se podemos criar algo novo e maravilhoso? Não existem apenas pequenos modelos de dirigíveis. Bem, como pequenos, com capacidade de carga de 40 kg, afinal, não são tão pequenos. Hoje, por exemplo, foi compartilhada uma notícia, não um link, mas uma notícia, de que na Rússia fizeram um drone não tripulado com capacidade de 40 kg. Além disso, há também sondas estratosféricas. Claro, existem sondas estratosféricas que são praticamente brinquedos, muitos as lançam. Compra-se um balão meteorológico de látex, enche-se com hélio, pendura-se um pequeno equipamento com paraquedas e tudo isso vai para a estratosfera. Chega a uma certa altitude, a diferença de pressão estoura o balão de látex e o equipamento desce de paraquedas. Enquanto subia, estava realizando um trabalho específico, seja monitorando o clima ou alguém fazendo campanhas publicitárias, mostrando que sua câmera de vídeo e sua marca subiram à estratosfera e desceram da estratosfera, e tudo isso é compartilhado. E isso é realmente muito, muito difundido, e são brinquedos com os quais realmente, de fato, não queremos nos envolver de maneira alguma. De fato, aqui está a nossa equipe de engenheiros. Eles também têm o hobby de lançar aparelhos na estratosfera. Mas não aqueles descartáveis, e sim mais sérios, que são controláveis. Ou seja, se for apenas um balão de látex que explode quando, após 4 horas, sobe para a altitude para onde é levado, aqui os aparelhos já são feitos de outros materiais. São aparelhos com automação, são aparelhos com altura variável, ou seja, ele pode pairar em algum lugar mais alto, sem subir, ele pode descer em algum lugar, ele pode escolher para onde ir com o vento, ele pode ficar por dias ou até semanas ou até meses, executar tarefas como pairar sobre uma zona específica, ou, por exemplo, circundar o planeta, ou seja, também temos esses pequenos aparelhos agora. E podemos e vamos lançá-los. Mas, novamente, tudo isso não é em uma escala tão séria quanto esses aparelhos, como os dirigíveis estratosféricos, porque isso é algo que o mundo nunca viu antes. E então esse grupo de conservadores diz: por que vocês querem esses balões? Tipo, sim, nós os temos, querem lançar. Não temos vontade, mas o que podemos dizer a vocês? Se você assistiu ao episódio com Kirill no último webinar na sexta-feira respondeu de uma maneira tão desagradável. Ao vivo ele respondeu de forma diferente. Aqui eu não sei se ele estava atuando, dizendo que não deveríamos lançá-los de jeito nenhum. Mas para esclarecer essas questões, se o modelo voa e onde está o vídeo, nós definitivamente lançaremos e mostraremos que já temos muitas coisas que voam. No entanto, nunca houve um dirigível na camada superior da estratosfera, de onde precisamente vem esse modelo e onde estará o vídeo. O dirigível vai subir com hélices ou de alguma outra forma, o dirigível terá flutuabilidade quase nula em todos os lugares. Ou seja, quando ele sobe sozinho, é uma situação. Quando ele tem flutuabilidade nula, você o segura aqui, ele não pressiona e não sobe. Você o levantou aqui, ele não cai e não sobe. Existe flutuabilidade negativa quando ele ainda pesa um pouco. Você o joga para cima, ele afunda lentamente. Você o joga para cima, ele afunda lentamente. Os primeiros dirigíveis terão flutuabilidade negativa, ou seja, eles irão afundar lentamente. Ele se eleva um pouco mais com as hélices, mas para que ele não voe para o espaço, ele descerá lentamente e com muito cuidado, suavemente. Mas ele não descerá suavemente, pois terá um motor elétrico, além de um grande motor de marcha que criará força propulsiva para um deslocamento rápido.
Adicionalmente, haverá um pequeno grupo de trabalhadores elétricos de estabilização, onde um painel solar os fornecerá completamente e de forma eficiente, segura, sustentável e confiável. Para que ele não afunde, ele se mantém à tona com motores elétricos de forma eficiente e segura. Este sistema lhe dá velocidade propulsiva e todos os dirigíveis dessa forma de charuto não voam estritamente paralelos ao solo. Eles voam um pouco em um ângulo pequeno, vou mostrar assim, mas não assim, claro, em um ângulo quase imperceptível, voam para frente. E, devido à grande superfície lavada, ainda se adiciona uma força aerodinâmica. E resulta que ele não é exatamente negativamente flutuante, ele não afunda, ele mesmo se eleva um pouco, e, ou seja, a aerodinâmica funciona, e há muitos detalhes de como essa coisa toda se eleva, como ela carrega a carga, e até para cada tarefa escolhem combinações diferentes. E hélices de Arquimedes, aerodinâmicas e dinâmicas, e lastros sem lastros. Até 40 toneladas tudo será sem lastro, com certeza, e cada aparelho resolve uma tarefa diferente de maneira completamente distinta. Também é possível fazer uma flutuabilidade positiva. Ele irá emergir se precisarmos disso para alguma coisa. Sim, haverá hélices rotativas para garantir sua elevação e depois a velocidade propulsiva, com flutuabilidade negativa, certamente elevada. Em diferentes aparelhos, em geral para diferentes tarefas, tudo é diferente. Mas se falarmos especificamente sobre os primeiros, eles serão levantados por hélices. Sim, eles serão levantados por hélices. Como eu disse, ele será levantado por hélices, apenas para que ele permaneça aqui. É como se ele quisesse afundar, mas os motores elétricos, que serão alimentados por painéis solares, não permitirão que ele afunde. E se ele estiver muito carregado, mesmo assim, eles conseguirão lidar com isso, porque essa flutuabilidade negativa quase nula será ajustada de acordo com a carga. Se houver carga, junto com essa carga, ele terá uma flutuabilidade que fará com que ele queira descer um pouco. Mas, novamente, a energia solar não permitirá isso, e ele ficará estável sem consumo de combustível, apenas com a energia solar. Se for algo realmente pesado e precisar ser transportado para algum lugar, então, por favor, suba com hélices, use a aerodinâmica e vá. Se tudo for desligado e ele estiver muito pesado, sim, ele começará a afundar, mas não afundar, mas sim pousar, cumprindo sua tarefa. Então, por que desligamos tudo? Se tiverem perguntas, escrevam no VKontakte ou no YouTube. Eu vi em um e agora vou entrar no outro. Então, o YouTube está travando, desculpe. No geral, a apresentação básica foi realizada com todas as questões técnicas. Venham na sexta-feira, discutiremos tudo, contaremos tudo, responderemos a todas as perguntas. Na próxima terça-feira, espero que Pavel Filipov esteja ao vivo e explique mais detalhadamente sobre as ações, marketing e outras questões. Um momento, por favor, curtam, compartilhem as gravações, ajudem o projeto a se desenvolver, isso é muito importante. Todos pensam, não sei quem, mas todos compartilham muitos vídeos, muito obrigado a todos que fazem isso. As visualizações dessas grandes apresentações de 2 horas no VKontakte são suficientes e isso é muito gratificante. Se vocês ainda não fizeram isso, não compartilharam, não transmitiram, nem gravaram, por favor, façam isso. Saibam que isso realmente ajuda muito no desenvolvimento do projeto. Isso realmente aproxima o primeiro voo do nosso dirigível. Por favor, curtam, compartilhem as gravações, liguem para seus conhecidos, verifiquem se eles estão cientes de que essa movimentação está acontecendo. O fato de que você pode acompanhá-la, você pode participar dela. Vamos nos reunir e construir esses grandes, belos cetáceos celestiais
Então entrei no VContact, quanto tempo leva para certificar uma aeronave? Isso leva mais de um ano, mas estamos planejando menos de um ano. O certificado anterior, claro, não voamos, não recebemos, mas havia um certificado de aeronavegabilidade. Em geral, estamos planejando menos de um ano. Provavelmente faremos até mais rápido, porque há interessados. Não só nós, aqui e meus, e nós, e outros institutos do setor. Todos querem que eles voem, e o certificado será emitido com facilidade. Os investidores poderão adquirir um modelo do dirigível com a simbologia do projeto. Acho que sim, podem. Se precisarem de merchandising, basta escrever em todos os lugares que precisam de merchandising. Só que para a produção dele também é necessário alocar fundos. Enquanto o projeto está na fase inicial, o financiamento não é tão abundante. Quando o projeto já estiver em 1 ou 2 anos, então podemos contar com qualquer merchandising, se necessário, claro que faremos. Eu mesmo gostaria que houvesse um modelo assim, não um antigo alemão, nem mesmo alemão, mas que fosse nosso, moderno. Então, aqui são questões técnicas. Os itens transportados têm algum tipo de paraquedas de segurança e assim por diante. Mas todas as cargas serão diferentes. Algumas cargas serão muito especiais, como de resgate, se forem muito valiosas. Serão muito bem equipadas, naturalmente. Se for um caminhão principal, apenas padrão, como um caminhão de carga, por exemplo, então haverá soluções padrão. Adicionalmente, também, se algo for muito caro, você pode até mesmo adicionar asas e um motor de foguete. Mas, novamente, repito, os dirigíveis são ainda a coisa mais segura. Será mais perigoso quando tudo isso desenvolver até haver piratas em dirigíveis aproximando de outros dirigíveis. Lá, os paraquedas não salvarão. Olá, tenho uma descoberta sensacional para vocês na área de construção estatal. Meu falecido amigo, o professor, me deixou sua ideia única na sua área. Meu endereço. Escrevam, não vão se arrepender. Mikhail. Vemos. É bom que vocês também nos vejam. Vocês também são de fato de Novosibirsk. Entendi. Vamos escrever, por favor. Temos e-mail e alguma informação adicional detalhada e completa. No geral, tudo acabou durando 2 horas novamente. Sempre queremos que dure 40 minutos. Obrigado por estarem aqui. E por se interessarem por dirigíveis, isso significa que somos almas gêmeas. Afinal, esses são verdadeiros gigantes do céu. Um tema muito legal. Vamos conseguir com certeza. Da nossa parte, tudo está preparado. Agora, do seu lado, precisamos de atividade. Não é necessariamente atividade, quero dizer, corram, invistam. Apenas contem às pessoas que na Rússia começou a construção de dirigíveis. Esta é uma notícia incrivelmente legal que dá vontade de compartilhar. Estamos preparando materiais para vocês, de todos os tipos, tanto vídeos quanto apresentações. Vocês veem, eles estão saindo aos poucos. Temos esses webinars às terças e sextas-feiras. Chame, apenas diga. Imagine, os dirigíveis vão voar em breve. É preciso assistir, é preciso observar, e isso já é uma grande ajuda da sua parte. Então, não estamos nos despedindo. Nos encontraremos nas redes sociais. Até logo!